Olá, amados amigos e irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 4 e versículo 35 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Meu querido e minha querida, nós estamos diante de um texto maravilhoso, onde o Senhor Jesus Cristo dá uma ordem aos discípulos, e seus discípulos então seguem esta ordem, mas de repente acontece uma tempestade. De repente acontece algo que não estava esperado por eles. Assim é na nossa vida. As tempestades, elas chegam sem avisar, ela chega para o pobre, ela chega para o rico, ela chega para o crente também, para o descrente. Elas são inevitáveis. Muitas vezes é uma questão financeira, uma questão de relacionamento, uma questão profissional, mas para nos mostrar que nós não estamos vivendo numa redoma de vidro, mas sim estamos suscetíveis aos acontecimentos da vida. Por isso as tempestades, elas são inevitáveis, mas nada em nossa vida acontece sem a permissão de Deus. Nada em nossa vida acontece sem o conhecimento de Deus. Porque o propósito das tempestades, das aflições, das angústias e dos desertos em nossas vidas é para que a gente cresça na fé, cresça na graça e no entendimento ainda de que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Mestre, o Senhor não vai fazer nada? O Senhor não está vendo que estamos perecendo? Depois Jesus acalma o mar, acalma a tempestade e pergunta aos discípulos: Vocês não têm fé? Onde está a fé de vocês? Onde está a fé? Quando Jesus acalma a tempestade e acalma o mar, os discípulos entre si se fazem esta pergunta: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus Cristo esclarece para eles, através desse milagre tão majestoso, tão glorioso, acalmando o mar, acalmando a tempestade, que Jesus tinha o controle da situação, que Jesus tinha o controle da tempestade, que Jesus tinha o controle daquilo que estava afligindo o coração dos discípulos. Porque eles deveriam ter fé e não medo. Porque você deve ter fé em Cristo e não medo diante da situação. Porque Jesus, além dele estar no barco, Jesus ainda tinha prometido para eles que passariam para o outro lado. Jesus estava no barco e por causa da presença de Jesus na sua vida, você pode ter a certeza que o destino é a outra margem. Depois Jesus deixou a paz com eles porque Jesus estava no barco. A confiança em Deus é o que nos fortalece para enfrentarmos as adversidades. Você não tem controle da situação. Você não sabe como resolver.
Mas confiando em Deus, você tem a certeza de que Ele está contigo no barco. Quem é este? Este é Jesus Cristo. Este é aquele que está olhando para você e para a situação em que você está passando. Não tenha medo. Talvez você deve estar se perguntando, se Deus nos ama, por que sofremos? Por que passamos por toda essa tempestade? Por que Deus não resolve essa situação? Por que Deus permite a tempestade? A tempestade não é para lhe destruir. A tempestade não é para lhe punir. Mas a tempestade, ela serve para que você coloque a sua vida e entenda que você não é nada sem Cristo, não é nada sem Ele. É para que você fique pertinho de Deus. É para que você tenha certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Não tenha medo, tenha fé. Jesus está no controle e Ele conhece todas as coisas. Eu deixo essa palavra para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você cresça em fé, sabendo que Ele é Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe.